4 técnicas para você não romper o bíceps ou prevenir uma possível lesão. Aqui a gente vai explicar a primeira técnica, que é uma mobilidade para você conseguir trazer o máximo de recrutamento desse bíceps. Muitas pessoas rompem o bíceps pelo fato da falta de cuidado em relação a ele, porque ele vai ser muito mais frágil que, por exemplo, os músculos da dorsal, que o músculo do peitoral, e automaticamente ele é recrutado sim nesses treinamentos. Então ele tende a se tornar mais fraco do que esses outros músculos. E aí, dependendo do exercício, ele pode vir a ser lesionado, ou de repente, nas suas tarefas da rotina. A primeira mobilidade, você vai travar esse ossinho do punho no seu joelho e vai pressionar com a palma da sua outra mão em cima do outro ossinho do punho, fazendo com que você tenha esse giro da palma da mão para cima. Então você chega nesse finalzinho da angulação e pressiona, oscilando curtinho. Veja só o quão pouco que o meu punho direito está se movimentando, mas justamente para eu conseguir ganhar, essa capacidade da supinação. Muitas pessoas não conseguem acionar de fato o bíceps em uma rosca direta por conta da falta da mobilidade do antebraço. E isso no longo prazo vai enfraquecendo essa porção aqui do bíceps, que é a cabeça curta, que faz justamente a supinação. É o que o pessoal brinca lá de trocar a lâmpada, né? Então assim, se essa porção da cabeça do bíceps for enfraquecendo, no longo prazo, num crucifixo, por exemplo, você pode vir lesionar o bíceps, mas por conta da fraqueza do mesmo. Este daqui, então, vai manter 3 séries de 30 segundos, bem no finalzinho, com angulação curta. A segunda técnica, você vai fazer o fortalecimento agora dessa mobilidade que você ganhou. Então, o primeiro mobiliza, o segundo fortalece a mobilidade. Trava o cotovelo na sua coxa e pega um querobel. Ou até mesmo, se quiser, pode segurar uma barra, mas tem que ser uma barra leve, tá? O ideal é que seja, às vezes, um cabo de vassoura, por exemplo, este, tá? Em casa mesmo. Que aí sim você pode fazer de uma maneira mais caseira. Então, o cabo de vassoura está para baixo, você vai subir até essa angulação, porque se passar daqui, a gravidade já não vai gerar tensão nesse músculo supinador. Então, saiu do chão, subiu curtinho. 1, 2, 3, olha o meu bíceps acionando, 4, justamente para poder conectar essa fibra. Então vou fazer com o querobel, que vai acionar mais ainda, 1, olha lá, 2, 3, por quê? O antebraço fazendo supinação, você tem o acionamento intenso dessa parte mais inferior do bíceps, favorecendo então essa consolidação maior do tendão na parte óssea. Então, este de supinação você vai manter 3 séries de 15 movimentos com baixa angulação só até o querobel subir na metadinha. Bom, a terceira dica vai ser importante para você conversar, inclusive, com quem está te assessorando nos treinos, por conta da seguinte questão. Se você tensiona apenas um dos terços do bíceps, porque ele vai ter 3 terços, esse mais distal, esse central e esse mais proximal, ou seja, perto do ombro, afastado do ombro, distante do ombro. Você precisa no seu treinamento ter uma distribuição das tensões para que, ora você tensione essa parte mais distante, ora você tensione essa parte mais próxima do ombro. Porque se você ficar martelando, treinando somente em uma dessas fibras, automaticamente você vai gerar muita tensão específica daquele local e faz com que aquela fibra se torne muito mais frágil por conta da ação metabólica que vai acabar sendo lenta, porque você só está treinando aquela região. Então, por exemplo, se a gente fizer somente em pé, no caso, rosca martelo com halter, você vai estar tensionando muito essa parte distante do ombro, do bíceps. E se você só fizer aquele que apoia no banco atrás e estende o cotovelo e faz aqui, você faz só o acionamento dessa parte mais próxima do ombro. Então você tem que ter essa periodização de hora tensionar a parte mais distante, hora tensionar a parte mais próxima do ombro em relação ao bíceps, para que você tenha um equilíbrio de tensão dentro de um mesmo músculo. Comenta aí se você conseguiu compreender bem essa tensão.
Pessoal, a quarta dica aqui vai te ajudar bastante. Claro que eu vou simular com uma coisa mais pesada, mas vocês vão seguindo aí o quanto que vocês têm de capacidade para treinar dessa maneira. Ao invés de fazer rosca bíceps dessa maneira aqui constante, o que é o interessante para você conseguir tensionar? Por quê? Geralmente, o que mais lesiona é essa porção mais distal do bíceps, falando de uma maneira bem geral. Pode lesionar a parte mais superior, mas essa distal é a que mais lesiona. Então, para a gente conseguir trabalhar bem esse tendão distal, né, da inserção distante do ombro, automaticamente a gente precisa trabalhar com o dead stop, que é a pausa nesse momento excêntrico. Então, você vai travar na coxa, vai dar uma semi-agachada, cresceu a coluna, no bem crescido aqui, e vai subir e vai pausar de novo aqui, só que sustentando uma tensão. Então, subi. 1, voltei. Pausei. Olha aqui, ó. Tá distante da minha coxa. 2, voltei. Pausei. Ó. 3, sustentando uma tensão. Porque dessa maneira eu vou trabalhar com o meu bíceps alongado, gerando bastante estresse em cima do meu tendão. No longo prazo, o seu tendão se torna muito mais sólido, muito mais resistente a tensões por estar sempre trabalhando mais nessa contração com o alongamento do que se você só trabalhar essa parte explosiva. Então isso ajuda bastante, inclusive na fisioterapia aqui dentro do consultório, a gente faz muito treinamento muscular focando no tendíneo, né? Dessa maneira, com dead stop ou com a rosca, segurando a excêntrica, o momento da volta, porque isso gera tracionamento do tendão e esse tendão vai tracionar o osso, consolidando cada vez mais a inserção dele e deixando ele muito mais resistente, evitando possíveis lesões. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a ter um bíceps maior e mais saudável. E aqui no canal temos outros conteúdos com treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que adora treinar bíceps.